PGR denunciou o Juscelino Filho, né, o ministro, por desvio de emendas. É o primeiro do governo Lula a ser denunciado, né? Roda aí. Um escândalo envolvendo o ministro das Federal, acusando o ministro de participação em um esquema de desvio de emendas parlamentares. Segundo as investigações, Juscelino teria destinado recursos ao município de Vitorino Freire, onde sua irmã era prefeita, e recebido propina por meio de empresas de fachada. O caso está sob relatoria do ministro Flávio Dino, que deve abrir prazo para a defesa se manifestar antes de um possível julgamento. Juscelino Filho nega as acusações e afirma confiar na justiça para comprovar sua inocência. Essa é a primeira denúncia contra um ministro do governo Lula, que já havia declarado que afastaria Juscelino caso houvesse uma denúncia formal. O presidente deve se reunir com o ministro assim que retornar de sua viagem de Honduras. Muito bem, mas nem deu tempo do presidente Lula de demitir o Juscelino Filho, né? Porque ele se demitiu do Ministério das Comunicações, né? Após essa denúncia da PGR sobre o desvio de emendas, enfim. Após essa denúncia de corrupção, o ministro já tratou de pedir a demissão, já sabendo sobre isso que o Lula tinha falado lá atrás. Lá atrás, que quando se houvesse, né, uma denúncia da PGR, aí não haveria clima para o ministro. Vamos lá, o Carrati, começamos com você aí, por favor. Eu acho que é o que mais sensato nesse momento o ministro poderia fazer. Primeiro, para preservá-lo. Segundo, para preservar o governo, preservar o presidente Lula, sendo que o próprio presidente falou que lá atrás que não compactuaria, né, com qualquer tipo de situação relevante a escândalos, a diversidades aí em relação a denúncias que os ministros pudessem estar envolvidos. Lembrando que o ministro, a acusação é quando ele foi deputado, né? Quando ele era deputado, e aí houve os benefícios de emendas parlamentares com a irmã, conforme a reportagem falou, quando ela foi prefeita. E tudo está em âmbito, é uma denúncia que vai passar ainda pelo crivo do STF, provavelmente seja o ministro Dino que vai fazer essa explanação da acusação do ex-ministro, agora ex-ministro. E se tiver conta para pagar, tem que perder qualquer tipo de qualquer tipo de cargo que tenha, né, ainda mesmo pedindo o afastamento como ministro. Essa é a cara, infelizmente, de algumas pessoas que acham que nada vai acontecer porque fazem do dinheiro público, fazem dos seus cargos moradas eternas, e essas pessoas esquecem que elas estão em algum lugar, estão como deputados, estão como prefeitos, e acham que manusear o dinheiro público, manusear emenda sem transparência, acolá, aqui, puxando daqui, levando para ali, como se fosse a casa da mãe Joana, a conta chega. Antigamente, quando eu nem era nascido, talvez o Cícero já era nascido, né, que talvez seja o mais velho aqui da bancada, talvez o Cujuí também, as coisas eram mesmo de qualquer jeito. Mas hoje, eu acredito, Carrati, acredito na justiça no modo comum de que a conta chega para aqueles que estão brincando de ser prefeitos, de serem governadores, de serem deputados, porque aquele que não dorme nunca, que a justiça de Deus está sobre todos nós, e a justiça comum aqui da terra, uma hora a conta chega. Ninguém brinca o suficiente com as coisas públicas hoje, sem dever, sem poder prestar conta, primeiramente com Deus e depois com a sociedade. E se tiver que passar vergonha, meu irmãozão, você que pediu as contas como ministro, você vai passar vergonha por aquilo que você plantou, porque aqui na terra o que se planta, se colhe.
Muito bem, vamos lá, um abraço para o Dr. Wilson Dias nos acompanhando, nosso amigo de todas as noites, Servílio Patrício também em casa no programa. Obrigado aí pela audiência seleta de vocês. Samuel, vamos lá, vamos ouvir o seu comentário agora. Antes que alguém da extrema-direita venha aqui dizer que é ministro do Lula, é importante frisar que o Efraim, ele é deputado federal pelo estado do Maranhão, do União Brasil. Partido esse dos nossos deputados federais, Maurício Carvalho, Lebrão, Cristiane Lopes e do deputado Fernando Máximo, que até o presente momento não escreveu nenhum tipo de nota de repúdio, denunciando N coisas. Aí vai ser substituído por um outro parlamentar da Câmara Federal também do estado do Maranhão, provavelmente. Pois é, mas e como é que vai ficar, posso te... Sim, como é que vai ficar, então, entre o Efraim, União Brasil, e aí União Brasil é o quê? É governo, é situação, é oposição? Que tranqueira que é essa que vai ser? O União Brasil é um puxadinho do Lula. Tem 3 ministérios. Faz parte, né? Esse jogo de cena que está tendo aqui em Rondônia, de pessoal brabinho, falando que é Bolsonaro, que é direita. Lá e falou assim, não, Lula, eu tenho que dar uma pinguela lá no meu estado para me enganar os abestados. Mas eu tô contigo, viu, mano? Manda os projetos aqui que a gente vai aprovar tudinho. Ô, Fernando Máximo, fica aí andando com os cachorrinhos do Ministério do Meio Ambiente, da Marina Silva, dizendo que é ele que está fazendo a castração dos animais. Gente, isso é uma política pública do governo Lula, da ministra Marina Silva, do Ministério do Meio Ambiente. Aí fica nas escolas aí, com aquela touca dele, gravando vídeo, olha, é uma coisa do cachorrinho aqui, eu que estou fazendo, é mentira. Quem está fazendo é o Lula e a Marina Silva. Ô Samuel, você que já chegou perto, aquela touca dele tem Neucid embaixo? Rapaz, eu não sei não, eu sei que uma vez em Itapuã, quando o Renan Filho veio para cá com o Márcio França, inaugurar ali, lançar o lançamento da obra ali de Itapuã, bem no cantinho, tinha um pouco de caspa. Eu vi, isso aí não é calúnia, ele sabe que é verdade, e ele fica ali igual um papagaio de pirata, ali na ponta do pé, igual a Jarabi. Tudo que é, por exemplo, o hospital universitário, que o Lula vai estar dando dinheiro para o Léo Moraes viabilizar. Ele fica ali na bancada falando que é ele que está trazendo. Gente, é dinheiro do Ministério da Saúde. O Cígio Leandes, o ex-vereador, é o superintendente em Rondônia do governo federal da saúde. Aí fica todo mundo se escondendo, como se o Lula tivesse alguma doença contagiosa. E se a turma aí do União Brasil, em especial o Fernando Máximo, né, que lidera as pesquisas aí do governo, do Senado, ele tem que agradecer ao Lula. Né? Todos esses benefícios que ele está levando, por exemplo, a Cristiane Lopes, né, que é tida como uma deputada do baixo clero, colocou só para Porto Velho de 55 milhões. Só para Porto Velho em menos de 2 anos. É um governo bom, é um governo que não tem revanchismo. Agora, todo esse teatro aí do Fernando Máximo é conversa fiada. O Fernando Máximo, em Brasília, quem vai lá em Brasília sabe, é um dos maiores puxa-saco que o Lula tem, né? Se der um chute naquele lugar do Lula, é capaz de quebrar os dentes dele, aqueles dentes dele bem brancão, de porcelana, quebrar tudo. Mas aqui em Rondônia ele fica pagando de bolsonarista, não dá de entender a desse cara, né? Aí fica lá implorando, ai, pelo amor de Deus, Lewandowski, não deixa a Polícia Federal me indiciar pro negócio da pandemia. Essa que é a parada. E eu vou falar uma coisa para vocês. O Fernando Máximo não tem coragem, e eu sou sincero, hoje ele lidera as pesquisas. Mas na hora que o negócio pegar para apertar mesmo, que tá todo... Lembra quando o Brasil estava perdendo para a Turquia, acho que na Copa do Mundo de 2002, aí o Ronaldinho Gaúcho chegou no segundo tempo jogando, fazendo embaixadinha, driblando e virou o jogo. Quando o Fernando Máximo for apertado mesmo, irmão, faz o seguinte, fica na tua aí, fica de boa, senão tu vai ser preso aí, vai ser réu. Ele provavelmente vai disputar a reeleição, e se disputar alguma eleição que não seja para deputado federal, vai ser para senador. Porque tem 2 vagas, então, em tese, ele tem muita chance de ganhar. Mas ele disputar o governo do Estado, eu vou falar igual o Roberto Jefferson. Eu duvido, não vai desviar, não tem coragem de descompatibilizar, né? Ele, se ele disputasse a prefeitura de Porto Velho, ele ganharia a eleição no primeiro turno. Não tinha Léo Moraes, não tinha Mariana, não tinha ninguém para segurar ele. Só que ele calculou, rapaz, é porque o partido cortou ele. Mentira. Se ele abandonasse o União Brasil e fosse qualquer partido nanguico, ele ganharia a eleição no primeiro turno. Mas sabe por que ele não quis ser prefeito de Porto Velho? Porque perdeu o foro privilegiado. E como prefeito, ele responderia na justiça comum. E aí ele ia pegar cipuada. Então, assim, de besta,
ele não tem nada não, ele é muito espertalhão, e ele tem que agradecer ao Lula por essas obras que ele está inaugurando aí, lançando, com a ajuda do governo Lula. Se ele tivesse honestidade, ele tinha que vir a público, pedir perdão para o Lula, abandonar o Bolsonaro e dizer, olha gente, toda essa politicagem que eu estou fazendo em Porto Velho e no interior do estado é graças ao melhor governo federal que Rondônia e Porto Velho já teve, que é o Lula, que mesmo perdendo a eleição, ajuda o nosso povo e gosta dos rondonienses e rondonianos. Fala, Ramon, você que já deu, interpôs aí o nosso... Fala. Eu lembrei porque toda vez que eu vejo o deputado com aquela touca, eu lembro quando eu era moleque e dava piolho, a gente botava Neucídio em uma touca, né? A impressão que me dá é que aquela touca dele tem Neucídio embaixo. É um gatilho da época de infância. Por isso que eu perguntei do Samuel se ele tinha visto Neucídio ali. Mas sabia, Chico, que o Ramon, que eu já vi ele sem touca? Ele é careca. Eu tomei um susto. Eu só reconheci ele por causa do dente e do nariz. Não conheço ele assim tão de perto, não. Mas, enfim, o Juscelino Filho recebeu um voto de confiança do presidente Lula, quando ele foi acusado dessa coisa da época que ele era deputado. E aí preciso pontuar isso. É ministro-presidente Lula? É, mas o escândalo ao qual está envolvido não tem a ver com as atividades dele no ministério, não tem a ver com ele ministro, tem a ver com ele deputado federal, um esquema de rachadinha com a irmã que era prefeita de uma cidade lá do Maranhão. Exatamente. Ponto. Quando veio a público a acusação, o inquérito, ele conversou com o presidente Lula diz, é o princípio de inocência, ganha o voto de confiança. Agora, se a PGR denunciar, é outro nível, né? Aí vai ter que ser demitido. O presidente Lula hoje está, se eu não me engano, em Honduras, né? Ia chegar aqui, ia chamar o ministro às falas para acertar, mas o ministro, de maneira muito coerente, né, pediu demissão para não deixar o governo em constrangimento, né, e não constranger aquele que lhe deu um voto de confiança, no caso o presidente Lula, e agora à noite apresentou a sua carta de demissão. É provável, como disse o Samuel, que no lugar dele venha outro deputado federal do União Brasil. Efraim. Não, é o Pedro. Lá do é o Pedro, exatamente, Pedro. Esqueci, Pedro Fernandes, o nome. Isso, Pedro Fernandes. Lucas. Pedro Lucas Fernandes. Isso, Pedro Lucas Fernandes, isso. Do União Brasil do Maranhão também. Né? Então, assim, é do jogo. Né? E que se ele for culpado, que ele pague pelos crimes que cometeu. E se não for culpado, o devido processo legal dele assegurado, né, no Supremo Tribunal Federal, e que a lei seja cumprida. Se não for culpado, que seja absolvido. Muito bem, Chico Lé, da sua vez. Se fosse aqui que lacrar, mas que não é o meu papel, é o que o Cuji falou. Não foi crime no governo. Tá? É questão ainda, quando deputado federal, não sei se 2022, 2021, sei lá. É antes do governo Lula, em que chegou agora. Isso, agora, se ele fosse comprovado e o presidente segurasse, igual ele fez lá na Maceió, lá em Alagoas, apoiando lá o governador lá, que tinha desviado milhões da Assembleia e ganhou, e até hoje o processo está parado, aí sim, aí eu iria criticar. Mas nesse caso, não. Agora, as pessoas parece que acham que o senhor e a senhora que é inteligente, que acompanha televisão, que acompanha noticiário, cai nessas papo furado das casas de paisagem. O orçamento da emenda parlamentar é obrigação da União liberar, ou de direita, ou de esquerda, ou de centro. Tá? É um direito do parlamentar, deputado federal ou senador por cada estado. O desafio aqui é puxar na Câmara Federal matérias contra o povo brasileiro em que Fernando Máximo, Cristiano Lopes votaram favorável. Tá? Todos. Tá? O União Brasil é o partido que, se eu fosse o presidente da República, eu já tinha tirado, porque, pode puxar, até hoje não houve uma única votação, de 2023 para cá, em que a União Brasil votou 100% com o governo. Quem vota? Tá? O PT vota. Não, mas por que tu quer culpar o PT? Então, o MDB tem matéria que votou. Tá? Então, tem vários partidos que votaram. O partido que é mais dividido, tá?
atualmente, que faz parte do governo Lula, chama União Brasil. Se você puxar lá as Eles votações... são vendidos, então, são se vendidos. puxar as votações, tá? A maioria, o parlamentar de Goiás, de Rondônia, tá? São sempre voto contrário. Com exceção, claro, aqui do Lebrão. Tá? O Lebrão é 100% do governo, mas sabemos por quê. Então, essa história que de dizer, não, isso é conversa fiada, é emenda parlamentar, o governo tem que liberar, tá? É constitucional, é a lei que o faz, então não venha com essa retórica de dizer, não, é o governo Lula está trazendo dinheiro para Rondônia. Conversa fiada, cadê a ponte binacional? Vocês acreditavam? Mas lá é tão que ia fácil sair? fazer, por que o Bolsonaro não fez a ponte? Porque. Não, mas o Bolsonaro não prometeu, não. Quem prometeu foi E o o que Lula. que tá- e o Nióbio? E o pau-diabo? O que o Bolsonaro fez? Quem prometeu foi o Lula. Não foi Prometeu o Bolsonaro, quê? não. O que o Lula prometeu? Vejam só. O Lula te Isso, ajudou, Chico. Esse cara de O paisagem. Lula tá ó, te ajudando. Esse rapazinho que está falando agora aí, Na cara de papelaria, ele paisagem, ajudou. Mandou Samuel, comprar caderno, todo mundo está que comprando por causa do Lula. fala- Pô. E ele sabe. Mas essa turma da esquerda, né, eles tentam o tempo todo deixar o senhor e a senhora em dúvida. Mas a prova foi dada em 2024 e vai se dar em 2026. Extirparmos no voto esse partido que é mais para uma praga daquele lá do Egito passado. O Brasil está mamando lá. O Fernando Massa está mamando na teta do Lula. Todo o dia ele mama na teta do Lula. que Lula, defenda ele quer viajar, o cara não dá o nem moral pro senhor e a cara. senhora, É um vendido. que é a Se pessoa vendeu pro Lula. que é o pai, não dos pobres, mas dos banqueiros desse país. Ele é o pai de Fernando Máximo. O Lula está ajudando o Fernando Máximo.